Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendida como estudos em geral sobre religião e filosofia da religião e coisas nesse sentido. Neste grupo nós estaremos estudando o argumento cosmológico conforme ele aparece em Tomás de Aquino. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu vou estar seguindo, para apresentar o argumento cosmológico em Tomás de Aquino, as três primeiras vias, né? Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele apresenta as 5 vias, que são 5 provas ou demonstrações para a existência de Deus, e as três primeiras podem ser classificadas como argumentos cosmológicos, né? Que parte de alguma ideia de causalidade para chegar a Deus. E aí a gente tem o argumento cosmológico a partir da mudança, que é a primeira via, o argumento cosmológico a partir da causação, que é a segunda via, e o argumento cosmológico a partir da contingência, que é a terceira via. Uma coisa que é importante dizer é que Aquino discorda dos argumentos a priori. Então, o que seria um argumento a priori? Um argumento a priori é aquele que não dependeria da experiência e que buscaria provar Deus sem recorrer a algum conhecimento vindo da experiência, mas baseando-se somente em argumentos a priori, talvez em definições de conceitos, em coisas nesse sentido. Tomás de Aquino, como é o caso do argumento ontológico. Então, Tomás de Aquino discorda dessas formas de argumento porque ele entende, na sua epistemologia, que todo conhecimento ele vem da experiência e que, portanto, se a gente quer conhecer Deus e demonstrar que Deus existe, a gente precisa partir do a posteriori, ou seja, de um conhecimento que a gente tem a partir da experiência, a partir da observação do mundo e de como as coisas funcionam no mundo. Então, o argumento cosmológico ele vai partir de uma observação de algo que há no mundo, seja mudança, seja causação, seja que há coisas contingentes. Então, ele olha para o mundo ao nosso redor e, olhando para o mundo ao nosso redor, se argumenta a favor da existência de Deus. Então, vamos considerar brevemente cada um das três formas de argumento cosmológico. A primeira via, que é o argumento cosmológico a partir da mudança, procede assim. A primeira premissa é: as coisas estão mudando. A segunda: tudo que está mudando ou muda a si mesmo ou é mudado por outro. Aí Aquino vai concluir que nada muda a si mesmo. Se nada muda a si mesmo, né, nós temos então uma série de coisas mudadas em que uma está mudando a outra. A série de coisas mudadas ela não pode ser infinita. Logo, a série de causas deve ser finita e terminar em uma primeira causa imutável que é Deus. Vamos entender isso aqui parte por parte, né? Então, primeiramente, quando eu olho para o mundo ao redor, eu percebo que as coisas mudam. Que as coisas mudam, tanto mudam quanto estão em movimento. Então, olhando para o mundo ao redor, eu percebo, por exemplo, que uma cadeira, quando ela é queimada, ela se transforma em cinza. Ou que uma madeira, quando ela é moldada, ela se transforma em uma cadeira. Então, as coisas no mundo estão mudando. E aí a gente tem duas possibilidades de explicar essa mudança. A gente pode dizer que a coisa está mudando ou se auto-mudando, mudando a si mesma, ou ela é mudada por outra coisa. Tomás de Aquino vai falar que a primeira opção, a coisa está mudando a si mesma, não é possível. Por que não é possível? Porque a mudança ela consiste em uma atualização de uma potência que se torna em ato. Então, por exemplo, se eu pego a madeira, vamos supor que essa madeira tem uma potência de se tornar cadeira. Então, eu tenho uma madeira que tem em si a potência de se tornar cadeira. Para que essa madeira se torne cadeira, eu preciso de uma outra causa que vai atualizar essa potência, que vai fazer com que essa potência se converta em ato. Né? Então, eu preciso de uma outra causa, uma causa que vai fazer esse movimento de fazer com que a coisa passe da potência para o ato. Então, uma mudança, sendo uma atualização de uma potência, ela necessita de uma causa que não seja a própria coisa. Porque isso, se fosse a própria coisa, a gente estaria dizendo que a própria coisa é ao mesmo tempo ato e potência, né? Ou seja, ela está atualizando a si mesma, então ela já está em ato ao mesmo tempo que está em potência, e isso parece uma contradição. Então, assim, para que uma coisa mude, para que uma coisa que é uma coisa se torne outra coisa, você precisa de uma outra causa, que vai ser a causa que vai fazer essa passagem da potência para o ato. Então, se a gente entende que a mudança é uma atualização, para que uma coisa mude, ela não pode mudar a si mesma. Você precisa de uma causa que vai fazer essa passagem, que vai atualizar a potência nessa coisa. Então, a gente passa a concluir então que tudo que a gente observa que está mudando é mudado por uma outra coisa. Se isso é verdade, então a gente teria uma série de causas, em que uma causa está mudando a outra causa, que está mudando outra causa, que está mudando outra causa, e assim por diante. A gente teria uma série de causas. E aí, essa série de causas,
ela poderia, né, ser sem fim, poderia ser uma causa que é sem fim no tempo, né? Isso não seria um problema. Para o Tomás de Aquino, né, a gente não tem como demonstrar que o tempo teve um começo, que as coisas tiveram um começo. Por mais que Tomás de Aquino acredite que as coisas tiveram um começo, já que ele é cristão e acredita na criação a partir do nada, ele vai dizer que do ponto de vista lógico, do ponto de vista do argumento racional, isso é uma coisa que a gente não teria como provar. No entanto, vamos supor aqui que realmente existe uma série de causas que é infinita, né? Uma série de causas que é sem fim. Mesmo que exista uma série de causas que é sem fim, essa série de causas não teria eficiência se não houvesse uma causa primeira. Então vamos supor aqui que tem uma série infinita de causas. Para que essas causas estejam realmente em atividade, em eficiência, que elas realmente estejam provocando mudança, é necessário que haja uma causa inicial, uma causa primeira, que está ali provocando essa mudança. Ou que está ali provocando, por exemplo, um movimento. Mesmo, por exemplo, que eu tenha uma série de causas infinitas, em que uma provoca o movimento da outra, para que essa série de causas esteja em movimento, você precisa de uma primeira causa, senão você não tem eficiência causal. No máximo, você teria uma série infinita de causas que estão imóveis, porque nada está colocando elas em movimento. Então, mesmo que haja uma série infinita de causas, se você não tem um primeiro motor, essas causas não têm eficiência causal. Então, mesmo uma série infinita de causas, ela precisa de uma primeira causa, de um primeiro motor que coloque essas causas em movimento. Senão você só terá uma série de causas existindo infinitamente, mas sem eficiência, sem movimento. Então precisa haver uma primeira causa. E essa primeira causa, que é imutável, que não está em movimento, que não é colocada em movimento por nada, é o que a gente chamaria Deus. E essa seria a primeira via, né, o argumento cosmológico a partir da mudança. Já a segunda via, que é o argumento cosmológico a partir da causação, e aí a gente tem que sempre lembrar esse ponto, que mesmo uma série infinita de causas, ela não tem eficiência causal se não tem uma causa primeira, isso vai ser importante para os demais argumentos. A gente sempre mantém em mente que mesmo que você tenha uma série infinita de causas, poderia até ser de causas necessárias, se essas causas não têm uma primeira causa, elas não têm eficiência causal. Então, o segundo argumento cosmológico, a segunda via, é o argumento cosmológico a partir da causação, e ele é mais ou menos assim. As coisas são causadas para existir. Tudo que é causado a existir, ou é causado por si mesmo, ou se causa, né? Ou é causado por outro. Nada pode ser autocausado. Logo, a série de causas não pode ser infinita. A série infinita deve terminar em uma causa não causada, que é Deus. Então vamos colocar aqui essa aqui, a segunda via. A gente parte do pressuposto de que, na verdade, tudo que passa a existir tem uma causa. Então, tudo que começa a existir, tudo que passa a ter existência, tem uma causa para a sua existência. Tudo que começa a existir tem uma causa. Agora a gente tem duas possibilidades. Ou essa causa é a própria coisa, então, por exemplo, uma coisa passou a existir, ela é a causa da própria existência, ou essa coisa é causada por outra. A primeira hipótese, que essa coisa é sua autocausa, que é uma causa de si mesma, ela não faz sentido, ela não pode fazer sentido porque a causa teria que ser anterior a si mesma. Uma causa, ela é anterior ao efeito. Então, se uma coisa está causando a si mesma, a gente estaria dizendo paradoxalmente que essa coisa, ao mesmo tempo, ela é anterior a si mesma, porque ela está produzindo a si mesma. E para ela produzir a si mesma, ela teria que ser anterior a si mesma. Mas não faz sentido eu dizer que uma coisa é anterior a si mesma. Se não faz sentido eu dizer que uma coisa é anterior a si mesma, eu não posso dizer que a causa de algo que vem à existência é ela mesma. Precisa ser uma outra coisa, que é anterior a ela mesma. Então, aí a gente de novo volta na série de causas. Se as coisas são causadas a passar a existir por uma outra causa, então nós temos uma causa que causa outra causa, que causa outra causa, e de novo nós caímos numa série de causas. Mas como eu disse, uma série, mesmo que ela seja infinita de causas, ela só tem eficiência causal se você tiver uma primeira causa que dá eficiência causal a todas essas demais causas. Então, mesmo uma série de causas infinitas teria que terminar em Deus, de alguma maneira. Então, não poderia ser infinito nesse sentido de não ter uma primeira causa. E aí a gente chega em Deus. A diferença do primeiro com o segundo, né, é que no primeiro a gente está falando de causa do movimento, causa da mudança, e nessa segunda prova a gente está falando de causa da existência, né, de passar a existir. Por fim, né, a gente tem o argumento cosmológico a partir da contingência. Esse argumento cosmológico a partir da contingência ele é muito mal compreendido, porque as pessoas acham que Tomás de Aquino está usando a ideia de necessidade e contingência no sentido lógico. Mas não é nesse sentido que Tomás de Aquino está usando o termo necessidade e contingência.
Qual que é a noção de necessidade e contingência no sentido lógico? No sentido lógico, a gente fala que uma coisa é necessária quando ela não pode não existir, ou seja, quando é impossível que ela não exista. E a gente fala que algo é contingente quando essa coisa poderia não existir. Só que não é esse o sentido que Tomás de Aquino está usando a ideia de necessidade e de contingência na terceira via. Nós vamos ver em que sentido Tomás de Aquino está usando os termos necessidade e contingência na terceira via para evitar um equívoco de interpretação muito comum. Mas o argumento seria mais ou menos assim. Nós vemos no mundo coisas que são contingentes. Se todas as coisas fossem contingentes, haveria um tempo em que nada existiria. Logo, é preciso haver algo que exista necessariamente. Um ser necessário pode ter sua necessidade de si mesmo ou de outro, né? Então, um ser necessário pode ser necessário por si mesmo ou necessário a partir de outro. E aí a gente vai pensar nos seres necessários a partir de outra. Uma série de seres necessários a partir de outro derivaria, né, de outros e não poderia ser infinita. Logo, precisaria haver um ser absolutamente necessário, que é necessário por si mesmo, que é Deus. Esse argumento da contingência só faz sentido se a gente entender em que sentido Tomás de Aquino está usando os termos necessário e contingente. E aí é importante, desde o princípio, a gente já afastar da nossa mente a ideia de que Tomás de Aquino estaria falando que necessário é aquilo que é impossível que não exista e que contingente é aquilo que poderia não existir. Nesse argumento, não é esse o sentido das expressões. Na verdade, o que Tomás de Aquino está chamando de contingente é aquilo que está sujeito a geração e corrupção. O que é que está sujeito a geração e corrupção? São as coisas que são compostas por forma e matéria. São as coisas que são compostas por partes. Então, uma coisa que é composta por partes, ela é gerada, ou seja, alguma coisa precisa unir suas partes para que ela possa existir. Então, ela precisa ser gerada, você precisa unir partes para que ela exista. E essa coisa também, por sua natureza, ela é decomposta, ela se degrada, ela se desfaz. Ou seja, ela se decompõe. Então, por sua própria natureza, nós temos uma coisa que é gerada e que se corrompe, porque ela é composta por partes. Ela, então, pode ser composta, gerada, e ela pode ser decomposta, que ela que se corrompe, ela se decompõe. Isso que são coisas contingentes. E essas coisas contingentes a gente observa ao nosso redor a todo tempo. Né, a gente observa, de novo, o exemplo da cadeira. A cadeira, né, ela precisa ser gerada, você precisa unir partes da madeira, moldar as partes da madeira, e aí você tem uma composição também de matéria e forma, você pegou uma matéria e agora ela adquire a forma de cadeira, então você tem uma composição de matéria e forma, e essa composição de matéria e forma pode se desfazer. Se eu boto fogo na cadeira, por exemplo, ela se desfaz, ela se destrói, essa matéria não tem mais a forma de cadeira, o composto de forma matéria é desfeito. Então, por sua própria natureza, uma cadeira ela está sujeita a geração e corrupção. Então, todas as coisas contingentes, nesse sentido, elas começam a existir em um dado momento e elas deixam de existir em outro dado momento. Mas peguemos aqui, então, o fato de que todas as coisas contingentes começaram a existir e alguém argumente, então, que todas as coisas são contingentes. O que isso nos levaria a concluir? Se todas as coisas são contingentes, então vai haver um tempo em que nada existiria. Por quê? Se eu pego todas as coisas e elas começaram a existir, vai haver um momento que a cadeira começou a existir, que eu comecei a existir, aí vai haver um tempo que o planeta Terra começou a existir, que as constelações começaram a existir, que todo o universo começou a existir. E se eu vou voltando no tempo, se todas as coisas em algum momento começaram a existir, vai chegar um momento que não vai ter nada, que eu vou chegar no nada, o momento em que nada existia. Se tudo começou a existir em algum momento, existem coisas que começaram a existir antes de outras, né? Então, por exemplo, o ser humano ele começou a existir antes do planeta... Quer dizer, o planeta Terra começou a existir antes do ser humano existir, mas o Sol, por exemplo, começou a existir antes do planeta existir. E aí, por exemplo, a galáxia começou a existir antes do Sol existir. Mas, de toda maneira, a gente vai voltando. Se tudo começou a existir em algum momento, a gente vai chegar em um momento em que nada existia. Mas se a gente chega no momento em que não tem nada, então nada pode começar a existir, porque do nada, nada vem. As coisas não podem surgir do nada. Se as coisas não podem surgir do nada, então as coisas não podem ser todas contingentes. Porque se todas as coisas fossem contingentes, a gente ia chegar no nada. Não era para nada existir. Então, se todas as coisas fossem meramente contingentes, haveria um tempo em que nada existiria. Mas coisas não podem passar a existir do nada. Né? Então não faz sentido a gente falar que tudo é contingente no sentido de que tudo está sujeito a geração e corrupção. Então, se isso é verdade, precisa haver alguma coisa que não está sujeita a geração e corrupção.
Isso que não está sujeito à geração e corrupção, a gente chama de coisas necessárias. E aqui, de novo, a gente tem que afastar a ideia de que Tomás de Aquino está usando necessário no sentido lógico. Não é necessário no sentido de algo que poderia não existir. Aqui é necessário no sentido de que não está sujeito à geração e corrupção. O que significa não estar sujeito à geração e corrupção? Significa não ser composto por partes. Ou seja, é uma coisa perfeita que em sua própria natureza não pode deixar de existir. Ela não se corrompe e ela nem é gerada no sentido de ser composta por partes. Então a gente tem aqui, por exemplo, várias coisas que são necessárias. As esferas celestes, para o Tomás de Aquino, elas são esferas perfeitas, elas são necessárias. Os anjos, eles não têm corpo, eles não têm matéria, eles são formas puras, eles são intelectos puros. Eles também, não, por sua própria natureza, eles não se corrompem. E eles não precisam ser gerados no sentido de compostos por partes. Então os anjos também, eles são necessários. Então, na verdade, quando a gente fala de necessário aqui, a gente está incluindo várias coisas. Várias coisas que não estão sujeitas à geração e corrupção. E aí a gente tem duas possibilidades. Uma coisa pode ser necessária por si mesmo, ou pode ser necessária graças a outro. Então, se a gente pega, por exemplo, os anjos, eles são necessários, eles não têm matéria para se corromper, eles não se decompõem. Então, por sua própria natureza, eles não têm como se decompor, se desfazer, se corromper. Mas os anjos, por mais que pela própria natureza eles não se corrompam, eles também podem deixar de existir se Deus quiser. Deus pode estalar o dedo e eles são aniquilados totalmente. Então, por exemplo, um anjo, ele não pode ser destruído, ele não se decompõe, ele não se desfaz, ele não tem partes como a cadeira, ele não vai ficando, ele não empodrece, ele não entra em ferrugem, ele não se desfaz nesse sentido. No entanto, um anjo, ele só existe enquanto Deus o sustenta na existência. Então ele é necessário, mas ele é um necessário que depende de uma outra causa que é Deus. Então é importante dizer isso, que um ser necessário pode não ter potência para não existir em sua natureza. Ou seja, não existe na natureza do anjo um princípio de decomposição, um princípio de que ele vai perdendo, ele vai se corrompendo. Mas essa natureza do anjo ainda pode ser causada para existir. Porque um anjo, ele pode ser criado por Deus, e um anjo, ele também pode ser aniquilado por Deus, se Deus quisesse. Ele poderia aniquilar completamente o anjo. Mas um anjo, na sua própria natureza, ele não se desfaz, ele não se decompõe, ele não se corrompe. Então, nesse sentido, o anjo ele é necessário porque na sua própria natureza ele não tem uma potência para se desfazer, para se decompor, para se degradar, para se corromper. Mas, ao mesmo tempo, ele é necessário graças a um outro ser que é Deus que o sustenta na existência. Então a gente poderia imaginar uma série de seres necessários nesse sentido, uma série de seres necessários em que um depende de outro ser necessário para existir. Então vamos pensar aqui que a gente tem um anjo que depende de outro anjo para existir, que dependeria de outro anjo, por exemplo. Ou a gente poderia pensar uma esfera celeste que depende de outra esfera celeste, que depende de outra esfera celeste. E a gente poderia imaginar que essa série de seres necessários é infinita. Ela não tem uma primeira causa. Mas a gente já viu que uma série de causas infinitas, ela não tem eficiência causal se não houver uma primeira causa, como a gente já viu dos outros argumentos. Então, mesmo uma série de seres necessários não poderia ser uma série sem um primeiro ser necessário que fosse necessário por si mesmo. Então é por isso que a gente teria que concluir que existe um ser necessário por si mesmo, esse ser é Deus. Então a gente tem aqui que Deus é o ser necessário por si mesmo, e a gente fala na linguagem de Tomás de Aquino que Deus é aquele que por sua própria natureza existe. Então a gente fala que a essência de Deus é sua existência. Por isso a gente fala que um ser necessário por si mesmo é um ser cuja natureza é existir. Esse ser necessário que é Deus é necessário nesse sentido absoluto, mas a gente tem seres necessários no outro sentido, que são seres que por sua própria natureza não se corrompem, não se decompõem, a sua natureza não é propensa à decomposição, mas esses seres necessários dependem de Deus para existir, que são, por exemplo, os anjos, as esferas celestes. Eles são seres necessários, mas eles não estão sujeitos à corrupção e à geração, mas eles também não são necessários por si mesmos, já que eles dependem de Deus para existir. E por fim, nós temos os seres contingentes. Os seres contingentes são os seres que estão sujeitos à geração e corrupção. Então, nesse sentido, a gente tem que existe Deus, que é o ser necessário, que é necessário por si mesmo. Existem os seres necessários, que são necessários graças a outro ser necessário, que são os anjos, as esferas celestes. E nós temos os seres contingentes, que são seres sujeitos à geração e corrupção, que são, por exemplo, a cadeira, nós, seres humanos. No caso do nosso corpo, a nossa alma, por exemplo, já seria necessário nesse outro sentido. Então, nesse sentido, o fato da gente observar que há seres contingentes no mundo vai levando a gente à conclusão de que existe um ser necessário por si mesmo, que é Deus.
E esse é o argumento da terceira via, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.